Salmo 126, 58 anos dessa igreja, e a igreja precisa continuar frutificando, né? Que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica sozinho, mas se produzir, vai produzir muito fruto, caso esteja disposto a morrer. Então nós vamos ver aqui algumas lições para a igreja continuar frutificando. Salmo 126. Você conhece, né? Conhece de cor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Existem vários tipos de salmos no livro dos Salmos, onde cada salmo é único. Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3. Ao contrário dos outros livros e diferente dos outros livros, o livro dos Salmos não está dividido em capítulos. Cada salmo, é uma unidade poética e musical, usando do poder da música para o ensinamento se tornar mais didático. E os hebreus já sabiam disso há milhares de anos. Quando você ensina um conteúdo, escrevendo ou falando, isso tem uma capacidade de absorção. Quando você ensina o mesmo conteúdo com uma melodia, você aumenta a capacidade de absorção. Vou te dar um exemplo. Eu nunca fiz um Big Mac, mas eu sei que aquele sanduíche é feito de 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, num pão com gergelim. Entendeu? O poder da música em fazer a gente aprender e guardar e memorizar aquele conhecimento. Então, os hebreus usavam essas músicas, 150 que estão aí nesse compêndio, para facilitar o aprendizado através dessa ferramenta poderosa que é a música. Então, existem salmos que são de Davi, mas nem todos, né? Às vezes a gente lê qualquer salmo e diz, porque Davi está falando. Não, às vezes aquele salmo não é de Davi, porque não são todos que são. Então tem salmos de Asaf, tem um salmo de Moisés, tem salmos anônimos, tem vários salmos que a gente não sabe quem foi que escreveu. E com relação ao tema, eles também têm diferenças. Alguns salmos são salmos de celebração. Os cânticos dos degraus, por exemplo, eram para ser cantados em comunidade. 2 possibilidades: ou eles cantavam subindo para Jerusalém,
ou cantavam lá no templo, subindo do pátio dos gentios e das mulheres, subindo os degraus que levavam até o pátio dos homens. Então é para cantar junto. Alguns são salmos mais individuais. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É um salmo individual, não era para ser cantado na congregação, porque todos, para ser cantado na congregação, eles geralmente estão no plural, né? O nosso Deus, a nossa vitória, o nosso Senhor. Quando fala muito na primeira pessoa, é mais um salmo individual, salmo onde a pessoa está orando, falando do seu coração para Deus. Salmos de lamento, onde o salmista está chorando, ó vida, ó céus, ó azar, por que a vida é desse jeito, misericórdia, Senhor. Salmos de exultação, vários tipos de salmos. E tem um grupo de salmos que são chamados salmos pós-exílicos. Isso significa que eles foram compostos depois do exílio da Babilônia. Você sabe que o povo de Deus enfrentou alguns exílios ao longo da sua história. Então eles foram exilados, por assim dizer, e depois escravizados no Egito. Depois a Assíria também invadiu, e as 10 tribos do norte foram exiladas e nunca mais voltaram a se recompor, e misturaram tudo. E aí judeu não se dá com samaritano por causa da divisão dos reinos, etc. E aí o povo do sul de Judá foi invadido pela Babilônia. Você conhece a história. Então eles foram para o cativeiro lá na Babilônia, e aí 70 anos depois Deus começa a trazê-los de volta. Você conhece a história. O Neemias fica triste que o meu povo está aqui e nós vamos morrer, vamos ser sepultados aqui com esse povo da Babilônia, e é uma desonra para nós, a gente precisava pelo menos ser sepultado lá na terra junto com os nossos pais. E aí aquilo, Deus entra no negócio, porque já havia prometido, e aí o Império Babilônico está em declínio, o Império Medo-Persa está ascendendo ao poder, e aí Ciro amolece o coração e libera o povo, e ainda consegue um patrocínio para reconstruir. Então Zorobabel vai, numa primeira viagem, para começar a reconstrução do templo, porque todo recomeço precisa ser um recomeço espiritual. Se não recomeça pelo templo, não conseguiam restaurar aquela cidade, porque precisa começar pela espiritualidade, para depois chegar nas outras áreas. E aí o Esdras vai numa viagem levando mais uma galera para registrar todos os eventos, e ele vai escrevendo tudo o que está acontecendo. E depois o Neemias leva o patrocínio do material e começa a trabalhar na reconstrução dos muros. 2 viagens. Então, em 4 viagens, num período de mais ou menos 100 anos, que a nossa mente, a gente acha que foi assim, né? O Ciro decretou a liberdade, não, quem quiser ir embora para Jerusalém, pode voltar. Aí o que a gente imagina? Parou um ônibus lá, o povo entrou num busão e vamos embora. Aí chegou todo mundo lá em Jerusalém e começaram a reconstruir o templo, o muro, as casas, e voltaram assim, e está tudo certo. Não, irmãos, não, é mais de 1000 quilômetros de distância. O povo voltou a pé, foram caravanas, vai um grupo, depois de um tempo vai outro grupo, depois de muito tempo vai outro grupo. É um negócio que durou quase um século, esse retorno. A gente acha assim, voltaram de uma vez. Não, não é tão assim como a gente pensa.
Então, o que a gente precisa primeiro entender é qual é a geração que voltou. Porque o que a gente imagina? Nabucodonosor invadiu Jerusalém, a partir de 605 a.C., ele já começa a invadir. 601, ele já leva primeiro grupo de jovens, ali onde estão Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que chegando lá, têm seus nomes mudados para nomes babilônios, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí depois, em 586, é quando o templo de Salomão é destruído e a última leva é levada. Então demorou aí também 15 a 20 anos, esse processo de ir levando. Então não foi também de uma vez, entrou, destruiu, pegou todo mundo e levou. Não foi todo mundo também não. Porque Nabucodonosor quer escravo, para trabalhar pesado, para construir o império megalomaníaco que ele tem na mente dele. Então crianças mata. Por quê? Criança não aguenta carregar peso. Se eu quero escravo, para que eu vou levar criança? Idosos mata também. Eu quero escravo para carregar peso. Idoso não aguenta peso, mata os idosos. E leva só os jovens. Então, o judeu normalmente é um povo que não tem uma estatura muito grande, mas vamos imaginar aí que entre 10, 12 anos de idade, pudesse ter lá um judeuzinho já maiorzinho, fortinho. Então, esse menino eu acho que já aguenta trabalhar, leva ele. No mínimo isso, irmãos, 10, 12 anos. Mas a grande massa que foi mesmo, era todos os meninos acima já de 17 anos. Até uns 25, 28, novo, forte, para aguentar peso, para trabalhar. Por isso que aqueles 4 lá, que a gente conhece bem a história, eles eram jovens, porque só jovem que foi. Aí você imagina comigo, vamos supor que tinha um judeuzinho lá, bem grande, bem forte, criado no Todd, no Mucilon. O menino cresceu, ficou forte, 10 anos de idade. Menos do que isso é impossível. Eu estou até sendo muito generoso. Então foi um menino com 10 anos de idade. Não, esse menino é forte, ele aguenta peso. Aí Nabucodonosor, mais um escravo, 10 anos de idade. Quanto tempo passou até que eles começaram a voltar? Quanto tempo? Então esse menino que chegou com 10 anos, agora ele tem quantos anos? Se ele estiver vivo, ele tem 80 anos. Você acha que um senhor de 80 anos, passando 70 anos num trabalho escravo, ele aguenta voltar a pé, pelo deserto, andando 1000 quilômetros? Não aguenta. Então o povo que voltou da Babilônia, foram os filhos e principalmente os netos daquele primeiro povo que foi. Então pensa comigo, se esse filho, muito provavelmente neto ou bisneto daquele que veio, ele nunca pisou em Jerusalém, ele não sabe como é Jerusalém, ele ouviu dizer, ele ouviu as histórias, mas ele não nasceu lá, ele não conhece nada daquela cultura, daquele povo, daquele templo tão falado, ele não sabe nada daquilo. Ele nasceu na Babilônia, cresceu na Babilônia, a única coisa que ele sabe é Babilônia, a cosmovisão dele é totalmente babilônica, mas ele é descendente de Israel, e eles têm uma terra que Deus prometeu, então ele é impulsionado, ou por Zorobabel, ou por Neemias, a vamos voltar e vamos começar a nossa vida lá. A jovem está aí para isso mesmo, vamos começar. Os com mais idade, negócio de recomeçar. Aos 60, aos 70, aos 80 anos, recomeçar o quê? Estou fora. Então vieram também jovens. E eles, quando saem da Babilônia, nunca tinham saído da Babilônia. Sabe nada de Israel, sabe nada de Jerusalém, sabe nada daquilo não, gente. E aí eles saem e começam a andar.
E aí eles ficam assim, ó, gente, nós estamos livres. Olha, não tem chicote nenhum estalando para eu trabalhar. Olha, um riozinho, vou sentar aqui, vou molhar meu pé. Olha as borboletas voando. Meu Deus, eu estou livre. Não é possível, me belisca para saber se eu não estou sonhando. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? É isso que o poeta está dizendo. Parecia um sonho, nós livre, andando, e podia parar para descansar, e podia parar para comer uma fruta do pé. Meu Deus, nós estamos livres. Isso parece um sonho. É isso que o poeta está dizendo. Essa igreja, há 58 anos, tem sido uma agência do reino de Deus para libertar muitas pessoas. Portanto, há 58 anos, todas as pessoas que por aqui passaram e foram libertas, a vida delas passou a ficar desse jeito. Meu Deus, eu não sabia que a vida podia ser boa. Meu Deus, eu estou livre, eu estou liberto. Olha só que bênção. Eu não preciso mais daquelas coisas para ficar alegre, porque Deus é a fonte de toda a minha alegria. Não é possível que existe vida desse jeito, vida em paz, vida boa, vida abundante. Não é possível que a gente pode conviver com pessoas sem precisar brigar com elas. Não é possível que eu estou vivendo isso, parece um sonho. Se você é liberto por Deus, se você não é mais escravo da Babilônia, se você não é mais refém da sua natureza pecaminosa, sua vida precisa ser desse jeito. Parece que eu estou sonhando, gente, me belisca para ver se é verdade mesmo. Nosso Deus, eu entrei num avião, voei, cheguei, dormi num hotel, comi churrasco até não aguentar mais, de carro para lá, de carro para cá, e só sorrisos e abraços, e glória a Deus e aleluia. Me belisca, gente, não é um sonho não. Quem entendeu diz amém. O poeta está registrando a alegria que brota da vida de quem é liberto. Meu irmão, se você é liberto, você precisa viver sonhando. Qual é o seu sonho? Qual tem sido o seu sonho? Ah, pastor, eu quero ser médico. Excelente. Vamos cuidar de vidas. Pastor, eu quero ser lixeiro. Excelente, alguém precisa fazer esse trabalho, senão vai virar uma loucura se ninguém tirar o lixo das ruas. Mas em Deus, como igreja, qual é o seu sonho? Qual é aquilo que você pensa e fica assim: ai meu Deus, se o Senhor nos der a graça de viver essa experiência, esse momento, essa situação, essa circunstância, e nos der esse recurso para avançarmos nessa área, ai meu Deus, parece um sonho, mas o Senhor está dizendo que nós vamos conquistar. A igreja de Jesus é liberta, ela pode e deve sonhar, gente. A igreja precisa sonhar. Parou de sonhar, parou de viver. Ou a gente vai ficar do jeito que está ótimo. 58 anos. O que fez até agora, fez. O que não fez, não faz mais. 58 anos, é isso mesmo, vamos continuar e está muito bom. Chegaram até aqui, 58 anos. E eu fico imaginando quantos sonhos não foram realizados nesses 58 anos. A igreja sonhou com algumas coisas e realizou.
Eu não sei se tem alguém que estava aqui na época, mas houve um tempo em que essa igreja sonhou em ter uma escola. Sim ou não? Então hoje, olha, tem a escola. Houve um tempo em que essa igreja sonhou em ter um sítio. Sim ou não? E hoje tem um sítio. Então a pergunta é: qual é o sonho atual da igreja? Continuar fazendo culto, congresso e aniversário? Pensem nisso. Pensem nisso. Porque quando a gente é liberto, ficamos como quem sonha. Então você, como igreja, precisa sonhar em Deus, desejar que Deus faça coisas novas e extraordinárias, para que essa igreja continue sendo uma bênção para essa cidade. E aí eles foram andando, meu Deus, parece um sonho. É por isso que o verso seguinte é: a nossa boca se encheu. Gente, nós estamos libertos, nós não somos mais escravos. Jogando água um no outro. Tudo abobado. Já viu gente abobada? Eu falei para vocês que eu tenho um filho de criação, né? O nome dele é Mateus. Mateus é assim, meio abobado. E tudo ele abre a boca. Eu fui ensinar eles a dirigir. E aí ele botava a mão no volante e fazia assim. Eu falava: meu filho, seu olho está no céu da boca? E você fica dirigindo assim. Fecha essa boca, rapaz, abre esse olho. Ele é todo abobado assim. Bobado, ri à toa. É assim que o povo ficaram bobos. Por quê? Não é possível, meu Deus. Eu estou livre. Uhul. E aí eles estão voltando para Jerusalém. Estão andando, caminhando, mas estão tudo bobo. Olha só essa planta, eu nunca vi. Olha esse bicho, nunca vi. Olha só, meu Deus. E foram voltando e rindo e cantando e brincando. Por quê? Porque parece um sonho. E aí eles foram passando da Babilônia. Vou fazer a Babilônia aqui na bateria. É de propósito. A Babilônia é aqui, ó. Toda aqui, ó. Um pouquinho na guitarra também. Da Babilônia para Jerusalém. Jerusalém é o batistério, aleluia. Da Babilônia para Jerusalém, eu te falei, é aproximadamente 1000 quilômetros. Então eles vão passando, ó, e vão passando em várias nações. Aqui tem um povo, aqui tem outro povo, aqui tem outro povo. Eles vão passando por nações, no caminho de volta. Qual é o verso seguinte? Entre as nações se dizia. O que está acontecendo? Eles estão passando, tudo abobado, né? Eles estão abobados, você lembra? Como é que eles estão? E o cara da nação aqui, ó, a nação da estante aqui. O cara está trabalhando aqui, ó, na nação dele. Ele não está sabendo nada do que está acontecendo na Babilônia, sabe nada, ele está aqui trabalhando. Aí de repente vem um povo, cantando, rindo, tudo abobado. Aí ele está trabalhando, ele olha e fala: uai, gente, o que é que deu nesse povo? Que bicho mordeu esse povo? Aí eles começam a falar entre eles: o que esse povo está? Esse povo está indo para onde? O que esse povo está rindo à toa desse jeito? O que esse povo está assim fazendo feio no meio do deserto, com a mão na frente e outra atrás, não tem nenhuma muda de roupa? Estão indo sem nada, para lugar nenhum, no meio de um deserto, e estão rindo à toa? Alguma coisa aconteceu. Aí um mais esperto concluiu: deve ser que o Deus deles fez uma coisa muito boa para eles. Entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. As nações
gentias e ímpias perceberam que foi Deus que libertou aquele povo, antes deles mesmos perceberem. Foi o povo que disse: grandes coisas fez o Senhor por eles. E aí eles, tudo abobado, não tinham percebido ainda que o Ciro não tinha nada a ver com a história, que não tem nada a ver com Neemias, não tem nada a ver com Zorobabel, tem tudo a ver com o Senhor, porque só tem um que pode verdadeiramente nos libertar, e esse alguém é o Senhor nosso Deus. Então o povo dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles, e eles abobados não prestaram atenção, até que eles pararam e ouviram. Por isso o próximo verso é: com efeito, como quem diz, não é que é mesmo? Grandes coisas fez o Senhor por nós, então é por isso que nós estamos alegres. Meus irmãos, uma igreja que completa 58 anos, uma igreja com essa quantidade de pessoas, que tem uma escola, que tem sítio, que investe uma boa parte de suas finanças na expansão missionária, uma igreja que é referência numa cidade, uma igreja desse tamanho, numa cidade desse tamanho, essa frase tinha que estar na boca de vocês todo dia: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Então é por isso que vocês estão mesmo? Eu fui skatista profissional, já disse aqui. Muitos quilos a menos e cabelos a mais, eu andava de skate. E por causa do skate eu levei várias quedas, né? Machuquei muito. E tanto que eu aposentei com 22 anos, porque acabou tudo que tinha. E eu caí algumas vezes com a boca no chão. E meus dentes é tudo quebrado. E aí é o negócio de conserta dente daqui, conserta dente de lá. E aí chegou um momento da minha vida que eu falei: quer saber? Eu vou investir nesse negócio. E aí eu cheguei no dentista e falei: olha, eu quero o melhor dente aí que você tiver. Aí ela falou: mano, o melhor é o de porcelana. Eu falei: então eu quero tudo porcelana. Aí minha esposa: misericórdia, vai ficar muito caro. Eu falei: vale a pena o investimento. Ela: por que investimento? Eu falei: porque o sorriso de um crente é a sua melhor ferramenta de evangelismo. Ô gente, um folheto é poderoso. Um abraço faz toda a diferença. Uma conversa, muita coisa pode ser usada por Deus para ganhar a gente. Agora, o sorriso é um negócio incomparável. Aí a pessoa fala: mas você está no mesmo país que eu? Você fala: eu estou. Mas os políticos são ruins também para você, igual é comigo? São. Mas você tem doença também na sua casa? Fala: tem. Mas tem problema? Tem. Mas o seu mundo é tão injusto quanto o meu? É. Então por que você consegue rir? Porque eu sou liberto, estou voltando para Jerusalém, e nesse caminho ainda passo por um deserto, mas o motivo do meu sorriso é saber que um dia estarei em Jerusalém. Sorria, meu irmão, sorria. Grandes coisas fez o Senhor por você. É por isso que você tem que viver alegre. E aí, eles chegaram lá.
chegaram em Jerusalém. Ó, o batistério. Coisa linda, hein? Ó, rapaz. Eu achei que isso aqui era um porcelanato. Aí eu fiquei olhando e falei, como é que um porcelanato faz curva? Agora que eu entendi o mistério aqui, ó. É ACM isso aqui? ACM? Ou é vinílico? Desculpa aí. O pessoal lá da mídia, cadê a menina esperta lá da mídia? Ela está lá em cima, não? Você que está aí, benção, você está só no som, né? Você mexe no data show também? Data show não, aqui é telão de LED. Hã? Cadê a... Eu quero... Ô, benção, é você mesmo que me deu umas dicas ontem. Assume lá seu posto, que agora eu vou precisar de você. Não combinei nada com ela, tadinha, já está toda tremendo lá. Ela falando, gente, o que esse pastor vai arrumar? Ele não falou nada comigo. Ô, Jesus, mas eu faço assim porque eu sei que os meninos é bom, eles é bom para treinar, eles é bom treinar no fogo, assim mesmo. Você consegue acessar um vídeo no YouTube e jogar ali para nós? Consegue mesmo? Você é fera mesmo, hein? Então bota aí para mim assim, ó. Rio no Negueb. Bota aí, no YouTube tem. Rio no Negueb. Aí o que aparecer aí você joga ali, o primeiro que aparecer. É um lugar assim, bem deserto, só tem areia e pedra. E aí do nada vem correndo um rio no meio da areia. É esse vídeo aí que eu quero. Um rio no deserto do Negueb. Aparecer aí você pode jogar. Agora esquece aqui e vem aqui comigo. Vem comigo aqui agora. Esse mesmo, minha filha. Joga aí grande para o povo ver. Sem áudio nenhum, deixa só rolando aí. E o povo vai entender. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim agora. Aqui. O povo chegou em Jerusalém. Quando eles chegaram em Jerusalém, qual é o próximo verso? Restaura, Senhor, a nossa sorte. Por quê? Porque eles nunca tinham pisado em Jerusalém. Vocês já entenderam isso. Eles nasceram na Babilônia, cresceram na Babilônia, não sabem nada de Jerusalém. Quando eles chegaram lá, eles viram tudo destruído. E aí eles olharam e falaram, meu Deus, que besteira que a gente fez. A gente estava na Babilônia, tinha casa, comida, roupa lavada. Agora nós chegamos aqui, não tem nada plantado. Os muros estão tudo derrubados, o templo está escombros. O que é que nós viemos fazer nesse lugar? Não tem nada aqui. Aí eles se ajoelham, olham para o céu e dizem, Senhor, nós precisamos de recursos para restaurar tudo isso. Mas pouco recurso não resolve para nós, Deus. Nós temos um hino que nós cantamos no nosso cantor cristão lá da Babilônia, que diz, chuvas de bênção queremos, mas Senhor, chuva para essa situação aqui, chuva é pouco, então nós queremos pedir ao Senhor o seguinte, manda uma torrente. O que é torrente, irmão? Torrente é tromba d'água, já ouviu falar em tromba d'água? Toda a chuva de um ano cai em 10 segundos, isso é uma torrente. Quando eles estavam voltando da Babilônia, mas você tirou por quê, minha filha? Agora que eu ia, isso, deixa aí desde o início, é o início aí? Pode deixar desde o início, obrigado. Quando eles saíram da Babilônia, a Babilônia aqui, ó. Quem está comigo? Pouca gente, mas tá bom, 2 ou 3 já serve. Quando eles saíram da Babilônia, foram passando entre as nações, obrigatoriamente eles passaram nesse lugar. Que lugar é esse? O deserto do Negueb. Quando eles passaram lá, provavelmente era o verão. Está vendo aquele monte lá em cima? Pretinho lá em cima, está vendo lá? Aquilo lá é um monte que fica ao norte do Negueb. Todo ano acontece esse evento lá. Isso aí é algum turista que foi lá ver o evento e filmou. Todo ano no verão cai uma tromba d'água lá naquele monte. Buá! E pela gravidade, a água precisa correr para algum lugar. Então ela corre no meio do deserto e vai em direção ao mar. É
desse fenômeno que a Bíblia chama algumas situações de um rio correndo no meio do deserto. Então, quando eles passaram aí, eles viram esse fenômeno. Gente, uma torrente, no deserto. Aí, muitos e muitos dias depois, talvez meses, eles chegaram lá em Jerusalém. Quando eles chegaram em Jerusalém, eles viram a situação que estava caótica e deplorável, então eles olham para o céu e fazem essa oração: restaura, Senhor, como as torrentes do Neguebe. O que é que eles estão pedindo? Eles estão dizendo: Senhor, a gente precisa de recurso para reformar isso tudo, mas pouco recurso não adianta, a gente precisa de muito recurso. A gente podia pedir uma chuva de recurso, mas chuva é pouco, então a gente quer pedir uma tromba d'água. Assim como aquela quantidade enorme de água caiu no Neguebe, que uma quantidade enorme de recursos caia em Jerusalém, para a gente ter condição de restaurar todas as coisas. Quem entendeu isso, diz amém, para liberar a menina e ela fechar o vídeo e ir sentar com os amiguinhos dela e continuar acompanhando a mensagem. Isso é o que aconteceu lá. A pergunta é: o que é que Deus quer falar com a gente hoje, em cima do que aconteceu lá? Uma igreja fazendo aniversário, completando 58 anos de existência. A gente, nesse momento, pode olhar e dizer assim: não tem mais nada novo para Deus fazer não, né? Eu acho que Ele já fez tudo que Ele queria. Nós já estamos num templo bom, já tem uma estrutura boa, já estamos até com telão de LED. O que é que a gente quer mais? E aí a gente vai caindo no marasmo, no comodismo, e a gente vai ficando espiritualmente acovardados. Então o que Deus está dizendo é: não importa a situação que você está, os céus estão sempre dispostos a serem abertos para derramar uma tromba d'água de bênção sobre você. Basta que você queira, basta que você tenha essa necessidade. Você pode olhar para qualquer coisa, meu irmão, e dizer assim: se Deus entrasse nisso aqui, ia ser uma revolução, ia ser muito bom para minha família, para minha cidade, para mim, seja lá para o que for. Se você olhar uma situação caótica, olha aqueles meninos que ficam ali naquela praça, todo dia eles estão lá, e esses meninos estão perdidos, olha o caos, olha a situação deplorável desses meninos. Se você olha para uma situação e clama ao Senhor pelos recursos, Ele vai abrir as comportas dos céus e vai derramar sobre a igreja bênçãos incontáveis, para que toda situação caótica e deplorável seja restaurada pela sua graça. Não pare de sonhar, não pare de querer restaurar, porque ainda tem muita coisa para ser restaurada em Timóteo. Ainda tem muita vida para ser restaurada, ainda tem muito casamento para ser restaurado, ainda tem muita história para ser reescrita nessa cidade, e Deus está contando com a sua igreja. Portanto, clamem ao Senhor, peçam as torrentes, e Deus vai derramar sobre vocês. E aí, eles pedem o recurso, aí lá na Pérsia, como é que funcionam as coisas de Deus, gente. Olha que coisa linda, o povo está aqui em Jerusalém orando: Senhor, está tudo destruído, manda os recursos, mas não é pouco não, manda muito, porque é muita necessidade. O povo está aqui orando, pedindo a bênção, e Deus está lá na Pérsia
tocando no coração do Ciro e dizendo: vai, meu servo. Mas o Ciro era crente? Não. Como é que Deus chamou ele de meu servo? Porque tudo e todos estão debaixo da soberania e do senhorio do Senhor, porque Ele é o dono de tudo. Então Ele usa o que Ele quiser, quem Ele quiser, quando Ele quiser e como Ele quiser. Então Ele pegou um rei ímpio e falou: você agora vai ser meu servo, libera a tromba d'água que o meu povo precisa. Vai, Neemias, leva todo o recurso para restaurar a minha cidade. O povo está orando e Deus está agindo. É por isso que essa igreja está aqui há 58 anos, porque o Deus dessa igreja continua respondendo às orações desse povo. E aí foi chegando o recurso, e o povo começou a trabalhar, e aí quando eles começaram, eles perceberam a dificuldade em que eles se encontravam. Porque eles começaram: então vamos reformar, está chegando o recurso, vamos fazer. E aí o pessoal foi para o templo: vamos arrumar essa bagunça, vamos consertar aqui essa parede, vamos botar aqui um telhado, e tal, com material bem mais simples do que era o do Salomão, mas tudo bem, é o que a gente ganhou, é o que Deus enviou, está ótimo. E eles vão reformando, e um grupo vai para a roça, porque daqui a pouco nós vamos ter fome, e a gente vai precisar de alguma coisa para comer. Então quem entende de obra foi ajudar o Zorobabel a reconstruir o templo. Quem não entendia de obra, entendia de roça, porque lá na Babilônia só tinha essas duas áreas de trabalho: ou você trabalha com obra, ou você trabalha na roça. Ou você trabalha para criar os grandes monumentos do império da Babilônia, ou você trabalha para manter o império da Babilônia produzindo alimento, porque eles são o império. Então o povo foi para a roça. Quando eles chegaram na roça, eles imaginaram: assim como na Babilônia tem muita comida, Jerusalém é a cidade de Deus. Você acha que a cidade que Deus escolheu para o seu povo não vai ter comida? Aí quando eles chegam na roça, o que é que eles veem? As plantações todas queimadas, destruídas. Aí o que é que eles fazem? Igual o que a gente faz quando a gente se vê nessa situação: eles começam a chorar. Por isso que o próximo verso é: os que com lágrimas semeiam. Por que eles estão semeando com lágrima? Porque eles estão se dando conta da dificuldade. Misericórdia, a gente achou que já tinha um trigo aqui maduro para a gente colher, e está tudo destruído, então quer dizer que nós vamos ter que começar do zero. Ai, meu Deus do céu, para que eu vim para esse lugar? Até essa semente morrer, até essa semente brotar, até essa planta crescer, até esse fruto chegar, será que eu vou aguentar tanto tempo? Porque eu não tenho nada para comer, eu preciso esperar a terra produzir para depois eu colher, para depois eu comer. Meu Deus, será que nós fizemos besteira? E aí eles vão chorando e semeando. E olha a dinâmica desses verbos: semeiam com lágrimas. Com lágrima, os que com lágrimas semeiam. Meu irmão, Mateus capítulo 13, Jesus, na parábola do semeador, diz que a semente é a sua palavra. Sim ou não? Então, nós não estamos lá na Jerusalém geográfica, nós estamos falando aqui da Jerusalém espiritual. Timóteo é a Jerusalém de vocês, muito bem ilustrado naquele quadro lá. De quem foi a ideia daquele quadro ali, pastor Lélio? Foi do senhor? A ideia daquele quadro ali de missões, que tem um mapa mundi lá, e Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. De quem? Da Priscila. Tinha que ser você, hein, menina? E olha que eu esqueci seu nome sexta-feira, hein? Que blasfêmia. Que ideia maravilhosa. Eu já filmei ali, e já mandei para minha ministra de missões lá. Falei: eu quero um desse na PIB Itaim. Quando eu chegar aí, já tem que estar pronto.
Então é exatamente o que está ali. Timóteo é a Jerusalém, Minas é a Judéia, o Brasil é Samaria e o mundo, os confins da terra. Então, queridos, a igreja quando chegou em Timóteo é a mesma coisa que aquele povo chegando em Jerusalém. Qual é a colheita que Deus quer fazer aqui? Colheita de trigo? Claro que não, colheita de gente. Colheita de gente. Então o que é que a igreja faz? A igreja semeia para que Jesus, quando voltar, tenha o que colher. Ai, pastor, mas é tão difícil pregar. É por isso que eles semeavam com lágrimas. Mas não há melhor adubo para uma semente do que a lágrima que cai sobre ela. E aí a gente vai pregando, chorando pela cidade, chorando pelas pessoas, chorando pelas vidas que estão destruídas. Mas não basta só chorar, tem que chorar e semear. Então a igreja precisa, na sua Jerusalém, continuar semeando, com lágrimas, sentindo a dor das pessoas, sentindo a necessidade das pessoas, chorando por elas e semeando, porque quem sai andando e chorando, enquanto prega em Timóteo, quando Jesus voltar, ele terá muita alegria na hora da colheita. A gente lê esse texto e só pensa de maneira egoísta e material. Porque eu vou semear bastante para que na minha vida eu possa ter uma grande colheita. Eu quero desafiar você, já que é aniversário da igreja, que você pare de pensar um pouquinho no seu umbigo e comece a pensar no propósito de Deus, na igreja de Jesus, naquilo que o Senhor tem para essa igreja e para essa cidade. Então pense que você vai chorando, semeando, e o Senhor, quando voltar, terá um grande feixe para colher na cidade de Timóteo, porque vocês semearam e adubaram com suas lágrimas, e Deus abençoou, e será uma grande colheita. Uma multidão de Timóteo subirá com Jesus naquele grande dia. É para isso que essa igreja está aqui, e é por isso que ela está completando 58 anos. Se ela não estivesse vivendo nessa dinâmica, não estaria aqui hoje fazendo aniversário. Então qual é o desafio de vocês como igreja nesse lugar? Continuar, sonhando porque estão livres. Continuar sorrindo, porque estão rumo a Jerusalém. Continuar trabalhando e clamando a Deus pelos recursos. E continuar semeando com lágrimas, para que Jesus, quando voltar, tenha uma grande colheita para fazer. Que Deus abençoe vocês, para a glória dEle, em nome dEle. Amém.